Meus irmãos, nós convidamos para nos trazer a mensagem, hoje à noite, amanhã pela manhã, uma pessoa muito estimada nossa, reverendo Ronildo Farias, Igreja Presbiteriana Sião, lá em Aracaju, um amado irmão nosso, um colega, gente que estimamos muito, e um servo de Deus fiel à palavra de Deus, expositor da Escritura Sagrada. E ele atendeu ao nosso convite, está aqui com um presbítero de sua igreja, ele vai apresentá-lo, mas nós já queremos dizer a nossa satisfação em ter o reverendo Ronildo conosco, e ele vai nos trazer a mensagem, hoje à noite, amanhã pela manhã também. E é um prazer, reverendo, tê-lo aqui conosco, muito grande, e nós vamos passar-lhe a palavra agora, para que ele possa ministrar a palavra de Deus para nós. Vamos ouvir a mensagem do Senhor neste momento pelo nosso irmão, servo do Senhor, pastor Ronildo. Vamos ouvi-lo. Obrigado. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aproveito para expressar gratidão pelo carinho e pela honra do convite ao reverendo José Alves, também extensivo ao conselho da igreja, que me dá a honra e a alegria de poder então, mais uma vez, nesse púlpito, compartilhar o evangelho da graça do Senhor Jesus. Quero também parabenizar a igreja da Torrelândia pelos seus 64 anos de existência, rogando que nos anos vindouros a bondade do Senhor continue sendo concedida, a unção e todos os demais favores para que essa igreja continue fazendo aquilo que certamente o Senhor Deus quer que façamos, que é justamente comunicar o seu evangelho, expandir aquilo que seja o entendimento a respeito da sua graça. Que Deus vos abençoe cada vez mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Apresentando o irmão Samuel. O Samuel é filho de um querido presbítero lá em Aracaju, ele é membro da nossa igreja, professor na escola dominical. Dado o impedimento da minha esposa por conta de trabalho na sexta e na segunda-feira, visto que tivemos ontem compromisso na cidade de Maceió, ele, de folga das suas obrigações lá em Aracaju, então me acompanhou a Maceió, está aqui comigo hoje, amanhã, e na segunda descemos até o Recife, onde temos ainda compromisso no seminário, a quem eu agradeço, ao Samuel, pela gentileza de me acompanhar, e apresento aos irmãos esse querido irmão da nossa igreja. E aproveito para convidá-los, assim que tiverem a oportunidade, indo a Aracaju, visite a Igreja Sião, que certamente os acolherá de braços abertos. Muito bem, irmãos, o que sinto no desejo sincero no coração, nessas duas gratas oportunidades que me é concedida de compartilhar a palavra de Deus e objetivamente desejando que a palavra venha repercutir no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, trazendo tudo aquilo que seja fruto específico da boa providência de Deus, é bem simples e estimo que seja objetivo. Na manhã de amanhã, se você é ansioso, eu gostaria de lhe convidar. Eu quero tratar amanhã pela manhã, no contexto da escola dominical, dentro do espaço que nos for concedido, a respeito do mal da ansiedade. A ansiedade que tem sido uma experiência trágica, uma realidade dolorosa, que tem travado, machucado, impedido e prejudicado a vida de muitas pessoas. Se você sofre ou se você se vê assediado pelas tendências ansiosas, eu gostaria de lhe convidar para que então, nos debruçando sobre a palavra de Deus, nós possamos então encontrar a saída, pois há saída para a ansiedade. Quem nos diz isso é a palavra do Senhor, quem nos diz isso é o Senhor Jesus. Então esse é o meu plano, se o Senhor Deus assim nos permitir, amanhã pela manhã. Na noite de hoje, já lhe convidando para que possa abrir na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, na noite de hoje eu desejo tratar de um outro assunto que certamente é uma realidade universal. Todos nós somos atingidos por esse outro assunto e todos nós somos também demandados à mesma obrigação, que é também uma medida universal. A medida universal que o Senhor encaminha sobre aqueles que foram remidos pela graça do Senhor Jesus. Todos que foram remidos pela graça do Senhor Jesus são demandados a servir ao Senhor. Eu lembro do Salmo 100, quando nos diz assim: servir ao Senhor, e diz que não devemos servir ao Senhor de qualquer jeito, mas diz que devemos servir ao Senhor com alegria.
Essa é uma demanda que repousa sobre os ombros de pastores, essa é uma demanda que repousa sobre os ombros de oficiais, presbíteros, diáconos, essa é uma demanda que repousa sobre aqueles irmãos, dentro do contexto da nossa estrutura departamental como igreja presbiteriana, estão nomeados para as diversas funções, como UPA, SAF, Mocidade, UPH, mas não apenas sobre aqueles que foram designados segundo a nossa metodologia denominacional, mas todos que foram remidos pela graça do Senhor Jesus são chamados a servir ao Senhor. Devemos servir ao Senhor com os talentos, devemos servir ao Senhor com as nossas condições, devemos servir ao Senhor com a nossa vida, devemos dedicar. Gosto da expressão que os comentaristas esportivos fazem uso quando eles então discorrem a respeito daquilo que o atleta está fazendo na quadra, na pista, no campo, na raia da natação, quando eles estão entregando tudo. E assim como o atleta é chamado a entregar o seu melhor esforço, objetivando o melhor e mais preciso resultado, o crente também é chamado a fazer entrega do seu serviço, fazer entrega da sua vida, ofertar o seu serviço a Deus, mesmo portando o entendimento de após havermos feito tudo, como nos diz o Evangelho, ainda haveremos de ser considerados como servos inúteis. Mas mesmo assim, tomados pela nossa compreensão, por essa compreensão, nós somos chamados a servir ao Senhor. Só que o detalhe que certamente deve ser alvo do nosso entendimento, e a partir da primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, é onde nós conseguimos justamente um contexto que nos favorece a compreensão dessas medidas, é que nós somos chamados a servir, não obstante aquilo que me marca, e aí é uma medida igualmente universal. Me marca a experiência com o sofrimento, lhe marca a experiência com o sofrimento. Nós vivemos tempos difíceis e eu penso que todas as gerações tiveram a oportunidade de dizer que dias maus. E não há novidade, e é uma medida recorrente, é um discurso antigo, é uma afirmação também já corriqueira, porque os dias são maus. Quem diz isso não é a minha percepção, quem diz isso muito antes de mim, do que todos nós, é o próprio Senhor Deus. Lembrando do que diz o apóstolo Paulo, quando busca encaminhar orientação ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele sai classificando não só aquilo que haveria de ser a disposição, a intencionalidade dos homens, mas a própria realidade da maldade dos homens. E muito antes de Paulo dizer isso, o próprio Senhor Jesus anunciava de que a iniquidade haveria de se multiplicar, e os efeitos da iniquidade certamente causam danos sobre aquilo que seja a nossa vivência, naquilo que é esse roteiro da nossa peregrinação. Mas isso não está feito apenas aos dias de Paulo, isso não está apenas feito aos dias de Pedro, isso não é apenas comum aos dias do Senhor Jesus na terra, realizando o seu ministério terreno. Desde que o homem saiu daquele contexto absolutamente perfeito, preciso, consolador, bondoso no ato em que ele fora criado por Deus, as coisas, me permitam uma palavra comum na minha terra, as coisas escangalharam. E o resultado desse ato das coisas escangalharem é que nós então nos vemos lidando com a dificuldade, lidando com os problemas, lidando com as dores, lidando com os contingenciamentos, lidando com as decepções, lidando com as tristezas. Eu gostaria que um certo e vasto e múltiplo discurso que muitas vezes nós vemos pelos canais ou em outros púlpitos fosse realidade precisa. Eu gostaria que, na verdade, aquilo que somos chamados a falar nos desse a oportunidade de entender que as Escrituras nos ensinam que na vida só teríamos dias recompensadores, que na vida nós só teríamos bondade, que na vida nós só teríamos coisas que nos gratificam, que na vida nós passaríamos sem sentir dor, como seria bom passar pela vida sem sentir dor, que na vida nós nunca teríamos desconforto, que na vida nós nunca perderíamos. Mas se nós nos envolvermos com esse discurso, se nós tomarmos essas medidas como sendo os argumentos que haverão de constituir o nosso sermão, haveremos então de incorrer em infidelidade naquilo que é a nossa responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor nosso Deus. E digo isso pensando na própria fala do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus, quando diz de maneira muito objetiva, nesse mundo tereis. Vocês lembram do que ele diz?
Nesse mundo tereis aflições, e as aflições é o que marca a nossa existência. E nós podemos posicionar o entendimento e a compreensão de que a aflição está presente no meu passado, no seu passado. A aflição marca o meu presente, e a aflição também, sem jamais com isso cogitar nada que possa então representar uma atitude pessimista, mas sim a compreensão real da vida. A aflição também marcará o meu futuro. Amanhã é o dia do Senhor, é o domingo, quando de maneira grata nós buscamos o santuário, buscamos a casa de Deus, buscamos nos reunir com os irmãos, mas certamente nesse dia abençoado, onde o nosso coração se motiva a adorar a Deus, nós nos depararemos também com razões para as aflições. E na segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta. A aflição de todo tipo. Tem a aflição que é anã, que é pequenininha, que é quase imperceptível. Tem a aflição que é monstruosa. Tem a aflição com a qual nós lidamos e sequer parece que de repente está a causar um constrangimento, uma dor, mas ela está ali. E tem a aflição que traspassa a nossa capacidade de discernir ou até mesmo mensurar. Esses dias nós vimos mais uma tragédia no contexto mineiro. Muito certamente existe algum irmão em Cristo Jesus que, por mais crente que seja, e ali também possa ter sido atingido ou possa estar também nesse instante contabilizando a dor, a experiência da perda trágica daquilo que já se diz não é apenas um acidente, mas fruto da corriqueira negligência que marca o contexto do país no qual nós vivemos. Ou seja, essas duas disposições. Nós somos chamados a servir a Deus e nós lidamos com as intempéries, nós lidamos com problemas, nós lidamos com os atropelos, nós lidamos com aquilo que na verdade vem ao contexto da nossa vida, por mais que nós nos dediquemos, por mais que nós peçamos, por mais que nós venhamos a interceder, não faz com que nos vejamos imunes. E aí a questão a ser respondida é: como servir ao Senhor quando nós nos vemos cercados por problemas? Como servir ao Senhor quando nós nos vemos atingidos? Como servir ao Senhor quando nós nos vemos não gratificados, mas prejudicados? Quando nós, ao invés de ganharmos, nós perdemos? E é isso que eu busco responder nessa noite, a partir daquilo que nos ensina a primeira carta do apóstolo Pedro. Veja então, por gentileza comigo, o que nos diz o capítulo 1, e a partir do versículo 6 e 7, quando Pedro diz assim: nisto exultais. Evidentemente, Pedro então discorrendo a respeito da viva salvação, da viva esperança, do benefício salvífico trazido pela suficiente e transformadora graça do Senhor Jesus. Pedro então diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Embora no presente sejais contristados por várias provações. Que o Senhor nos ajude a entender o que a sua palavra está a nos dizer, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Amado Deus, ilumina o meu pensamento, conduz os meus lábios, sensibiliza os ouvidos e o coração dos meus irmãos. Sabemos que não podemos nos apropriar daquilo que está além da letra se o Senhor não nos ajudar. Por isso rogamos ao Senhor, tanto que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração se revele agradável na Tua presença, como também o pensar e o aplicar dos meus irmãos, a partir daquilo que o Senhor nos disser, seja experiência frutífera na nossa vida, engrandecedora ao Teu nome e favorecedora à expansão do Teu reino, como Tu nos ordena fazer. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira carta, irmãos, escrita pelo apóstolo Pedro, certamente é uma carta que busca trazer ânimo, consolo, motivação e esperança a quem também estava nos seus dias vivendo dias difíceis. É uma carta que certamente era absolutamente indispensável, dada a dispersão, como certamente está identificada já nos primeiros versos do primeiro capítulo, onde aquela igreja, ou a igreja do primeiro século, está vivendo o ato de se ver desagregada, o ato de se ver em dispersão, o ato de se ver tirada da sua zona de conforto, daquilo que certamente era a medida mais conveniente a cada um daqueles irmãos. E por que disso? Por conta de uma experiência de se ver marginalizada, por conta do assumir como quem a culpa daquilo que era a loucura ou as iniciativas perversas de outros homens.
Os comentaristas dão conta de que os cristãos haviam sido apontados como os responsáveis pelo grande incêndio da cidade de Roma, e isso de alguma maneira repercutiu como razoável, dado o fato de que havia a não compreensão, o não preciso entendimento do que significava algumas experiências internas da igreja. A igreja é orientada a observar o sacramento que o Senhor então instituiu para o seu conforto, para a sua confirmação, para a afirmação da experiência com a graça de Cristo Jesus. Todos nós, remidos em Cristo Jesus, somos chamados a celebrar a mesa do Senhor, a partir o pão, a tomar do vinho e anunciar que a partir disso nós temos, pela graça do Senhor Jesus, salvação em Cristo Jesus. E reproduzimos as falas do Senhor Jesus, quando anunciamos que bebemos aquilo que o Senhor Jesus então verteu por nós, ali então devidamente simbolizado no que está contido no cálice, e ali comemos também aquilo que representa a entrega do corpo do Senhor Jesus. Daí então se dizia que aquela comunidade era uma comunidade de pessoas que estavam comendo a própria carne. Daí, se eles comem a própria carne, não será demasiado achar que também de repente eles são capazes de fazerem aquilo que então estava sendo apontado como tendo sido fruto da iniciativa daquela comunidade. E pelo fato de estarem vinculados ao nome do Senhor Jesus, se empreende dura, perversa perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. E é com esse entendimento de que essa igreja precisa ser alcançada, é com o senso da responsabilidade, como bem ouviu Pedro, quando o Senhor Jesus ainda entre nós, já após a sua ressurreição, e diz a Pedro assim: apacenta as minhas ovelhas, que Pedro efetivamente compreende essa responsabilidade e escreve àqueles irmãos. E o que haveremos de compreender é que nesse ato de escrever, de encaminhar essa carta, Pedro em nenhum instante diz àqueles irmãos que estão tomados por agonia, que estão vivendo vida insegura, que estão tendo que fugir, que estão tendo que agir para proteger a própria existência, a própria integridade física, em nenhum instante nós haveremos de encontrar Pedro dizendo que vocês estão desobrigados. As dificuldades da vida não são justificativa para que nós então venhamos a declinar do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, da tarefa que o Senhor nos entregou de servir o seu santo nome. É nesse sentido, então, que nós entendemos que, para aqueles crentes, Pedro, então, está trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de instrução, uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de orientação, uma palavra para que eles, então, possam devidamente compreender que faz parte da carreira cristã sofrer. Antes do meu sofrimento duro, mais duro sofrimento, experimentou o próprio Senhor Jesus. Porque quando eu me deparo com as razões do meu sofrimento, eu cogito e certamente sou levado de maneira precisa que os meus sofrimentos têm a ver também com aquilo que traz o meu coração, a lamentável e infeliz experiência com o pecado. Mas quando eu olho para o Salvador da nossa alma, eu entendo que sobre ele repousou o sofrimento, não obstante no seu coração, na sua alma, na sua mente e nos seus membros não haver nenhum resíduo de pecado. Ele sofreu por conta de assumir a responsabilidade de pagar o preço pela nossa dívida. Nesse sentido, então, todos nós estamos chamados a servir ao Senhor e sem termos a desculpa de que nós não poderemos servir ao Senhor, porque de repente estamos vivendo os nossos dias difíceis, estamos vivendo as nossas lutas, estamos vivendo as nossas dificuldades. E a primeira medida que eu proponho para que nós nos vejamos devidamente responsáveis e envolvidos com a tarefa de servir ao Senhor é justamente a seguinte: sirva ao Senhor agora, meu irmão. Sirva ao Senhor agora. Se você vem servindo, se você está envolto, se você é dos pioneiros no implante dessa igreja, na construção dessa parte do rebanho do Senhor Jesus, eu quero motivar você que, não obstante as dificuldades, não obstante as dificuldades da própria idade, se você é um fundador, por certo, tem mais de 64 anos. Se você já está aqui há algumas décadas, se você já sente também os efeitos do tempo, mas você está servindo ao Senhor, eu quero te motivar a continuar servindo. Se você é dos mais recentes, se você chegou há poucos meses, se você chegou há alguns poucos anos, e se você também tem lá as suas razões, os seus motivos, as suas lutas, as suas dificuldades, eu quero te incentivar, a partir daquilo que nos diz a palavra do Senhor Deus, a que você sirva ao Senhor. Sirva agora. Por que é importante que nós venhamos a compreender que é indispensável que nós nos envolvamos com o serviço agora?
É porque nós não podemos presumir, nós não podemos achar, nós não podemos elaborar o entendimento de que haverá como quem um tempo, nesse tempo, no qual nós possamos dizer o seguinte: eis o pleroma. Eis o tempo perfeito, eis o tempo em que tudo favorece, eis o tempo em que tudo contribui, eis o tempo como quem que há todas as circunstâncias confabulando a nosso favor, como se todos os ventos viessem a soprar na nossa vela e o nosso barquinho então fosse mais ligeiramente impulsionado a ser devidamente conduzido em meio ao marco no qual nós estamos a remar. Não haverá esse tempo. Não haverá um tempo no qual nós nos vejamos, então, isentados de dificuldade. E é fácil de provar isso. Lembre-se agora daquele dia que você disse: eis um dia feliz, eis um dia recompensador. Todos nós temos a lembrança de um dia grato, de um dia recompensador, de um dia feliz, de um dia em que as coisas funcionaram de maneira abundante, em que de repente nós nos vimos devidamente agraciados, nós ganhamos, nós conquistamos, nós nos vimos recompensados, todas as coisas pareciam estar no seu lugar, havia um predomínio de uma experiência bondosa a nosso favor. Mas se você olhar direitinho, se você for minucioso, se você de fato se infiltrar ali nos meandros daquilo que for aquele dia, certamente você encontrará alguma coisa que contraria. Porque nós não vivemos num lugar, num contexto, nesse mundo, aonde possamos presumir que não haveremos de tropeçar nas dificuldades. O que está reservado para o tempo perfeito é lá adiante, quando então formos glorificados, quando o nosso Senhor retornar e então ajuntar dos quatro cantos os seus remidos, e aqueles que foram mortos forem ressuscitados, e os que estiverem vivos na ocasião da volta do Senhor Jesus forem transformados, e então estaremos reunidos no lugar onde não haverá mais dor, não haverá tristeza, não haverá mais pecado, não haverá luto, não haverá desalento, não haverá perda, não haverá prejuízo. Só a glória do Senhor Deus. É para esse tempo futuro, aonde nós podemos dizer: não haverá mais aflição, não haverá mais sobressalto, nós não choraremos mais a morte das pessoas que amamos, nós não veremos mais o prejuízo imposto pelo pecado ou por qualquer outra circunstância resultante daquilo que é a experiência do homem com a queda. É para o futuro, mas para aqui é poeira. Para aqui é suor, para aqui é luta, e ao mesmo tempo, simultaneamente com que nós lutamos, nos esforçamos, trabalhamos, pelejamos, cuidamos da vida, cuidamos da saúde, das nossas obrigações, somos chamados a servir a Deus. Essa é a dinâmica, essa é a responsabilidade. Veja o que Pedro diz. E eu te convido a ver no capítulo 3 dessa mesma carta, quando Pedro então diz lá nos versos 13 a 17 o seguinte: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas Pedro não está dizendo que de repente não haveremos de ser maltratados se de repente formos então classificados como zelosos na prática daquilo que é bom. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: mas ainda que venhais a o quê? Sofrer por causa da justiça, há uma clara previsão de que haveremos de sofrer por causa da justiça. Há uma clara previsão, um claro anúncio da parte de Deus que certamente haveremos de ser, de alguma forma, contrariados, justamente pelo bem maior que revela interesse na nossa alma, o bem de agradar a Deus. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, ele diz: bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Aí ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. O vosso bom procedimento tem a ver com aquilo que é justamente o nosso movimento, aquilo que tem a ver com a nossa prática, aquilo que tem a ver com a nossa rotina condicionada em obediência precisa ao Senhor Jesus. E no verso 17 ele diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal.
Somos chamados a servir ao Senhor agora. Somos chamados a servir o Senhor aqui. As nossas desculpas, elas podem ser de fato esclarecedoras. As nossas razões, elas podem informar bem aquilo que tem sido a nossa rotina, aquilo que tem sido a nossa lida, aquilo que tem sido certamente o nosso sofrimento particular, mas elas não podem ser usadas como justificativa para que nós não venhamos a servir ao Senhor nosso Deus. Sendo mais específico, talvez não exista isso aqui, mas imaginemos assim: minha irmã, seu marido é ruim? Tem, né? Lamentavelmente tem esse tipo de coisa. O inverso é verdadeiro. Meu irmão, a sua esposa é ruim? Ou pensemos mais: seu filho lhe causa preocupação, a sua saúde não vai bem, você já não é o mesmo. Lembra dos seus 15 anos? Em que você descia a escada de 3 em 3, ou então pulando lá, né, do 8º degrau para o descanso, ou você subia de 3 em 3. Eu vim há pouco, eu não sei dizer as ruas daqui, mas eu vim há pouco da praia com Samuel, e nós gostamos de correr. Aí tem uma ladeira que nos traz ali para o hospital da Unimed. Eu não sei que avenida é aquela, mas olha, Samuel, que subida boa, deve ser interessante correr ali. Quando menino, de repente, a gente corria, né? Subia, descia, 1, 2, 3 vezes, mas aí a idade vai chegando, de repente aquilo ali parece um desafio da fé, parece, na verdade, uma coisa extraordinária. Já não temos a mesma habilidade, já não temos o mesmo vigor, já não temos a mesma disposição. Muitas vezes, de repente, parece pesaroso, ou até, quem sabe, uma experiência na qual estamos atentando contra a nossa própria vida. Nós estamos transformando força em experiência. Talvez haja isso na sua rotina, na sua realidade. A sua saúde já não é a mesma, os seus recursos são pequenos, a sua escolaridade é pouca, a vida é dura, a vida parece não lhe ter favorecido, você parece não desfrutar das vantagens que outros experimentam. Pare de encontrar nisso razão para que você então fique dizendo que não haverá de ser devidamente encontrado como aqueles que servem ao Senhor Jesus. Dizendo de uma outra forma: se o seu marido é trabalhoso, continue servindo ao Senhor Jesus. Se a sua mulher é trabalhosa, sirva ao Senhor Jesus. Se o teu filho causa preocupação, sirva ao Senhor Jesus. Se a sua saúde já não é a mesma, continue entregando o resto das tuas energias ao Senhor Jesus. Se os seus recursos são pequenos, faça bom uso dele e sirva ao Senhor Jesus. Se a sua escolaridade é pouca, na verdade, dedique o seu melhor ao Senhor Jesus, sirva ao Senhor Jesus. Todos nós somos responsáveis por fazermos isso. Não haveremos jamais de encontrar razão pela qual essas coisas possam ser compreendidas como justas ou razoáveis, para que nós nos vejamos como quem desobrigados. À medida que você se envolver com a leitura de toda essa carta, eu volto a dizer, em nenhum lugar você encontrará Pedro dizendo: olha, as aflições da dispersão é a razão pela qual vocês estão desobrigados. De maneira nenhuma. Sirvam, que o vosso procedimento, que a vossa lida, que a vossa rotina, que o vosso entregar a Deus seja de fato visto já agora, para a glória certamente do seu santo nome. Segunda coisa: sirva ao Senhor em todas as frentes possíveis, em todas as oportunidades, em todas as janelas que se abrirem naquilo que seja a celebração da sua vida. Sirva ao Senhor Jesus. Volte comigo ao 1º capítulo dessa mesma carta de 1 Pedro e veja o que diz os versículos 13 em diante, quando Pedro então anuncia assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente no quê? Na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos o quê? Santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, leiam comigo: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, leia comigo mais uma vez: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação,
Juntos, irmãos, leiam comigo o verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos por amor de vós. O verso 21, terminamos com ele, leamos. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Qual é a frente proposta por Pedro quando então nos narra, nos apresenta esses versos tão orientadores? A frente proposta no que diz respeito ao servir ao Senhor, diz respeito àquilo que seja o investimento, a atitude na vida pessoal, dando exemplo de empenho em favor da santidade. Investindo em si mesmo, trabalhando em si mesmo, essa é uma demanda, essa é uma responsabilidade que repousa. Nós não queríamos a Deus, Romanos, e o salmista já dizia isso, não há quem queira, não há quem busque, nem há um sequer, mas quando o Senhor Deus interveio sobre a minha alma, quando o Senhor interveio sobre a sua alma, quando o Senhor nos tirou da morte, quando o Senhor nos remiu pela sua graça, quando o Senhor nos tomou para Ele, Ele então deu um start, Ele então deflagrou aquilo que era a ação primeira, Ele nos ativou com a sua graça. Se nós não podíamos obter e não pudemos por nós mesmos obter a salvação, mas ela tendo sido dada por graça do Senhor nosso Deus, agora pesa sobre nós a responsabilidade de valorizarmos o sangue que foi depositado sobre a nossa vida, para que então se veja a justiça de Cristo em nós. E daí então o ato responsável de lidarmos com essa coberta, com essa justiça que é compartilhada, com esse mérito que é estendido, é que nós devemos ser encontrados trabalhando em favor da nossa vida, conflitando o nosso coração, não com base em outros parâmetros, mas nos envolvendo com a palavra de Deus, consumindo a palavra, buscando fazer um raio-x da nossa existência, tendo como instrumento revelador as Escrituras. Me lembra uma irmã da nossa igreja que não conseguia ver os problemas. O Agostinho diz isso muito antes dessa irmã, Santo Agostinho. Ele dizia assim: esse povo é muito habilidoso para ver os problemas da vida alheia, mas é muito lerdo para compreender os seus próprios problemas. Essa é uma tendência nossa. Nós somos adâmicos. É muito mais fácil dizer que o problema é do outro, a responsabilidade é do outro, a culpa está no outro, a razão é o outro, quem deixou de fazer foi o outro. Mas quando diz respeito a si mesmo, a pessoa trava. E eu lembro então dessa irmã, que era um casal já maduro, muito maduro. Bota maduro nisso. Muitas dificuldades, eu conversava com um, conversava com o outro, conversava com um, conversava com o outro. Um dia então fiz uma acariação, botei os dois. E um dia também me instalou aqui na cabeça a ideia de inverter o processo e deixar de perguntar qual era o problema, e disse assim: meu irmão, me diz quais são as suas dificuldades, minha irmã, me diga quais são os seus problemas, faça a leitura de si mesmo, se autodenuncie, porque estamos cansados já desse processo de você, o defeito dele, o defeito dela, o defeito dele, o defeito dela, diga agora. Aí eu dei a palavra para a irmã, aí surgiram as pérolas. Ela disse: pastor, eu vou dizer quais são os meus problemas. Diz aí. Eu sou uma pessoa muito boa, eu sou muito comunicativa, eu gosto de sociabilizar, eu gosto de ser solidária, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de estar na igreja. Se tem culto, naquela época tínhamos culto terça, quinta, sábado e domingo, eu quero estar em todos os cultos. Você compreendeu? É difícil rasgar a própria carne, é difícil então fazermos leitura daquilo que certamente é razão para a nossa vergonha, é difícil dizer, porque é instintivo de todos nós. Aí Pedro diz que na verdade servir ao Senhor parte primeiramente daquilo que certamente seja essa demanda na qual nós vamos, não para uma leitura, uma autoleitura, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, vamos olhando o modelo, vamos olhando a estatura, vamos olhando o varão perfeito, vamos olhando Cristo Jesus, vamos olhando a sua mansidão, a sua justiça, o seu testemunho, e vamos então fazendo análise do que somos.
E aí dizemos, como dizia o outro, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, e somos confrontados pela palavra de Deus, então aplicamos as medidas do Senhor à nossa vida e vamos quebrando esse velho homem dia após dia. Servir ao Senhor reclama isso. Servir ao Senhor reclama, primeiramente, investirmos nessa frente, na frente na qual nós vamos nos vendo qualificados. E nós sabemos o que é, de fato, o exercício da busca da qualificação. Os meninos, quando eles nascem, e eu estava dizendo hoje para os presbíteros há pouco, que menino de hoje já nasce com cara de sabido. Eu nasci com cara de besta, de bobo mesmo. Se pegar uma foto minha 50 anos atrás, eu tinha cara de pateta. Mas você vai na maternidade hoje visitar o menino já faz assim, só falta fazer isso. Se der um celular para um recém-nascido, ele descobre a senha. Já percebeu? O menino é diferente daquela época lá do passado. O menino já nasce com cara de entendido, né? Às vezes a gente fica meio constrangido com o menino. Aí os meninos, como eu lembro a minha filha, hoje 17 para 18 anos, com 1 ano e 8 meses ela estava na escola. E daqui a pouco surgem lá no terceiro, que eu já nem lembro que tipo de situação era, terceiro período, fundamental, não sei das quantas. Aí vem aquelas preocupações a respeito do desempenho, e nós vamos tendo um senso de que, se possível, vamos buscar uma melhor escola, e é interessante que ela faça uma atividade física, é interessante que ela aprenda uma outra língua, é interessante que ela já comece a dizer o que quer em termos de profissão, que nós mudemos de escola, e uma vez que de repente a pessoa então muda de escola, aí já encara o processo aí do vestibular ou do Enem, querendo então ingressar na universidade, e não basta apenas ingressar na universidade, depois da universidade nós entendemos que o mercado reclama que nós nos aparelhemos mais, que nós nos qualifiquemos. Não basta apenas então ser bacharel nisso ou naquilo, é necessário que tenha uma pós, depois um mestrado, depois um doutorado, depois um pós-doutorado, depois um pós-doutorado, porque nós entendemos que necessário se faz nos qualificarmos. Você já percebeu que nós nos envolvemos com essa rotina? Mas se essa rotina nos é importante para pagar a vida, que é breve, a vida é efêmera, mas a eternidade não tem fim, porque nós não haveremos de investir também na nossa vida para nos vermos qualificados para a eternidade? O reverendo Otto, deve ter sido professor do senhor, falava da escola do Espírito Santo de Deus, que tem como livro texto certamente a palavra, e nós precisamos urgentemente nos matricularmos na escola do Espírito Santo de Deus, não para sofrermos arrepios. Se você é daqueles que diz assim, eu estou sentindo um arrepio, você pode estar com febre, ou então possa ser que esteja muito frio. A ideia da escola do Espírito é que ela vai nos levando ao entendimento daquilo que deve ser o novo homem, a nova mulher, reconstruído segundo a influência da graça e da palavra de Deus. É demanda para todos nós que queremos servir ao Senhor, que nós nos qualifiquemos, assim como é legítimo, assim como é justo que nós investamos nos nossos filhos e investamos na nossa própria vida, é indispensável que venhamos também a investir nesse terrível ambiente que é o nosso coração e a nossa mente. E para fechar esse ponto, só preciso lembrar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do nosso coração. Ela diz assim, que o nosso coração é enganoso. E a outra parte você sabe, qual é? Desesperadamente corrupto. A corrupção nos incomoda. E que o Senhor Deus nos livre desses índices tão alarmantes de corrupção que marcam o nosso país. É hora do amém. Mas assim como nós queremos nos libertar da corrupção que está fora, temos que pedir também que o Senhor nos livre dos índices de corrupção que também tomam assento no nosso coração, que se revelam perversos na nossa mente, que parecem razoáveis à nossa mente e que muitas vezes parecem os recursos que haverão de viabilizar a nossa vida. Mas nós só obteremos isso se de fato nos dedicarmos a servir ao Senhor, buscando qualificar a nossa frente. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17, fala a respeito da execução e observância dos deveres para com os que não são crentes. Sirva ao Senhor lidando com pessoas que não são crentes. Ah, pastor, eu vou me envolver com pessoas que não são crentes. Eu sou um servo, uma servinha de Deus, muito zeloso. Você tem que se envolver com pessoas que de fato não são crentes, não para sofrer a influência, não para assimilar costumes, mas certamente para ser luz, para ser sal, para ser instrumento que revela a glória do Senhor Jesus.
Lembre-se que o Senhor Jesus, que nos arregimenta para que então possamos servir, Ele diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, e eles então engrandeçam o vosso Pai que está nos céus. A palavra de Deus nos manda a mostrarmos a influência do Senhor sem nos exibirmos. É meio conflituoso isso, está lá em Mateus. O Senhor manda que nós venhamos a dar testemunho, não de maneira exibida, como se a razão da virtude estivesse em nós, mas apontando a razão da virtude, ela procede do Senhor Deus. Em 1 Pedro 2, versículos de 11 a 17, Pedro então fala a respeito disso, quando diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos. Mais uma vez o termo aqui se repete, peregrinos, dando conta de que é coisa de que acontece na estrada, diz respeito àquilo que marca a nossa rotina. Como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. No verso 13 diz assim: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com o quê? Com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Essa é uma frente. Nós estamos na sociedade, quando nós lemos lá João 17, a oração sacerdotal, o Senhor não pede ao Pai que nós sejamos retirados do mundo, ou então encaixotados num lugar inacessível. Não, Pai, guarda-os, eu os protegi e agora te rogo que o Senhor os abençoe. Nós estamos no mundo e temos que brilhar nesse mundo. Servir ao Senhor significa interagir com ímpios. Servir ao Senhor significa, na verdade, estar lá no seu lugar de trabalho, na sua escola, na universidade, na sua vizinhança, e muitas vezes na sua casa, um lar que não pode dizer, como Josué dizia: eu e minha casa serviremos ao Senhor, interagindo e sendo luzeiro de Deus. Lembre-se do Senhor Jesus, disse assim: os sãos não precisam de quê? De médicos. Os sãos não precisam de médicos. E o mundo está cheio de pessoas doentes. E Paulo diz aos romanos: como haverão de crer se não houver quem pregue? E como haveremos de pregar se não formos? Precisamos ir, é necessário que possamos estar lá, é necessário então que sejamos boca de Deus. Cuidado, não faça disso uma armadilha para o seu testemunho, para a sua alma. Não use isso como pretexto para estar de repente se envolvendo e se infiltrando em lugares que são inconvenientes. Não é essa rotina deliberada: eu vou ali, é negócio de Deus. Faça isso como prática da sua rotina, com desejo sincero de servir ao Senhor. Na lida com as responsabilidades seculares, está aí também em 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 a 25, é uma frente, sirva ao Senhor com essa frente. Em 1 Pedro 3, de 1 a 22, no âmbito das relações familiares, no trato fraterno com os outros, a sua família é um lugar na qual você também deve ser achado servindo a Deus. A sua família precisa ser de fato um lugar no qual você dá o seu melhor, você entrega aquilo que busca ser para o engrandecimento de Deus. Você, meu irmão, pastoreia a sua família, você, minha irmã, serve ao Senhor Jesus. Não basta apenas servir na estrutura departamental aqui na igreja, é indispensável servir ao Senhor lá. Não foi eu que inventei a história, alguém contou a história a respeito do menino que tinha o desejo de morar na igreja. Por quê? Porque o pai era crente na igreja, a mãe era crente na igreja, mas quando chegava em casa não tinha nem menor sinal de serem crentes. Temos que servir a Deus na igreja, temos que ser reverentes aqui, temos que ser atentos aqui, temos que ser fraternos aqui, temos que nos suportar uns aos outros aqui, temos que ser amorosos, temos que nos perdoar, temos que nos amar, mas temos também que fazer essas mesmas coisas em serviço a Deus lá em casa, na presença do Senhor, para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, como sendo a afirmação da influência do Senhor sobre o nosso coração. Se Deus não é louvado pelo vosso intermédio na sua casa, certamente há prejuízo na entrega que você faz aqui. Sirva ao Senhor Deus,
nos teus relacionamentos pessoais, melhore o seu modo de tratar, escolha melhor as palavras, transforme o seu jeito e não me venha com aquela desculpa, pastor, meu temperamento. Tem gente que fica dizendo, né? Não, é porque minha família é gente meio irritada. É gente meio assim, sabe? Pare com isso. Isso aí não coincide com aquilo que seja a influência da graça. A graça de Deus, irmãos, ela infiltra. E se estamos matriculados, como eu já disse, na escola do Espírito, e se esse texto está sendo certamente didático para a nossa vida, esse texto vai moldando. Você vai, na verdade, desinflamar. Você vai deixar de ser aquela figura irritada. Você vai deixar de ser aquela figura bruta. E você vai se reeducar. Você tem que mudar. E para também com aquela história, e tem muita gente dizendo isso nas nossas igrejas, ninguém muda por si mesmo não, mas Deus é o Deus de toda mudança. Amém. Submeta o seu coração, faça o dever de casa, se humilhe perante Ele, e certamente, talvez não seja o seu problema, mas entenda o que eu busco dizer, certamente você vai dar uma melhorada. Certamente seu esposo vai chegar aqui com um riso de alegria. Certamente a sua esposa vai pedir um culto em ações de graça. Certamente os seus filhos se animarão em ver a sua vida transformada por aquilo que é, na verdade, não apenas uma experiência nominal com Deus, mas sim aquilo que seja uma precisa experiência pessoal com Deus de toda transformação. Que Ele nos abençoe nesse sentido também. Terceiro e último, irmãos, não menos importante, porque certamente é aquilo que nos instrui, é aquilo que nos fundamenta, não apenas servir o Senhor agora, imediatamente, não apenas servir ao Senhor nas frentes que Ele então nos dá a oportunidade de lidar, mas sirva ao Senhor motivado, exclusiva e obstinado, visando a glória do Seu nome. Sirva a Deus, querendo, almejando, desejando, buscando, ansiando. Ansiedade aqui no sentido mais positivo possível, já que vamos conflitar com ela amanhã. Sirva ao Senhor visando a glória do Seu nome, a expansão do Seu reino. Dê o máximo em favor daquilo que então seja a extensão, aquilo que seja o ofertar a Deus no serviço que almeja a glória do Seu nome, porque esse é o fim principal da nossa existência. Eu sei que você já sabe disso, mas você não está aqui apenas para crescer, apenas para se formar, apenas para se empregar, apenas para casar, apenas para ter filho e depois ver os filhos dos filhos e depois se aposentar. Não, você está aqui com o fim principal de honrar, glorificar a Deus. Essa é a razão da nossa existência. A nossa vida, seja ela curta ou longa, ela tende àquilo que seja o justo querer de Deus, a glória do Seu nome. Por isso, tudo com que viermos a nos envolver, precisa ter como mira, precisa ter como alvo, precisa ter como ambição que Deus seja glorificado. Quando nós nos envolvemos com isso, fica mais fácil lutarmos com aqueles que são os dissabores da vida. Quando nós nos envolvemos com isso, fica fácil entendermos o outro lado da existência. Tem um senhorzinho na nossa igreja, que ele já faleceu, e faleceu com quase 90 anos. Seu Álvaro. Um galeguinho, com os olhos bem clarinhos. Quando eu conheci seu Álvaro, ele já era idoso. E ele tinha certamente 40, 50 anos, mais do que eu, não sei, acho que uns 40 anos a mais do que eu. Aí já idoso, cego de um olho, com algumas dificuldades, com graves enfermidades que prejudicavam a sua melhor mobilidade. Aí ele disse assim: pastor, eu não sei o que aconteceu comigo. Aí eu disse: eu sei, mas não posso dizer para ele que eu vou parecer desagradável. Ele tinha envelhecido. Os anos tinham passado e ele havia sido afetado pelo tempo. Ele não compreendia que a juventude havia passado. E ele não fez bom uso daquilo que for a experiência da fase da infância, da fase da juventude, da fase adulta, para compreender, na verdade, o fim da nossa existência. Porque nós passamos, como bem diz Tiago, nós somos como uma neblina. Nós somos efêmeros, de pouca duração. Hoje nós existimos e amanhã deixamos de existir. Nós não temos controle sobre o tempo da nossa existência. O nosso querido e saudoso seu Álvaro não havia compreendido isso. E a pérola que ele
lançou para mim, com as queixas, com os lamentos, com as tristezas, com o desconforto, com a animosidade, com a velhice, com as limitações e com as restrições que tinham. Foi de um certo tempo, então, quando ele, então, mais uma vez, discutindo sobre isso, olhou assim para mim, fez as mesmas reclamações, olhou e disse assim, disse, bom era no nosso tempo, né, pastor? Aí eu não consegui ficar quieto, não. Nosso tempo não, senhor. Seu tempo. Quando nós, então, estamos devidamente orientados de que o fim maior é a glória de Deus, aí nós faremos bom uso dos momentos bons, dos momentos recompensadores. Eles haverão de se transformar em oportunidade para que então o reverendo Zé Alves seja abordado. Pastor, insere no culto hoje, motivo de gratidão. Eu fui promovido, meu salário melhorou, estou sendo melhor tratado, lá em casa as coisas caminham bem, a saúde está boa, o exame que eu fazia, que me trazia preocupação, trouxe um resultado que foi tranquilizador. Ou então, de repente, quando as dificuldades surgirem, o inverso dessas coisas acontecerem, haverá de ser também motivo de oração, de intercessão, de súplica, de busca da presença do Senhor, com lamentos piedosos, como a palavra de Deus nos ensina, que é comum aos crentes fazer. Valeu o salmista é encontrado lá lamentando, externando, retirando do coração a sua dor, dizendo da sua agonia, da sua tristeza, das suas lágrimas, do seu pesar, mas ao mesmo tempo dizendo assim, eu confio no Senhor, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha segurança, o Senhor é o alento da minha alma, o Senhor é aquele em quem eu habito, a sombra do Senhor, eu me vejo devidamente guardado. Se haveremos de ser encontrados lamentando, mas não lamentando divorciados do exercício da fé, mas lamentando ali na certeza de que o nosso Redentor vive. Sirva ao Senhor, almejando a glória de Deus. Mas quando o anelo, quando o alvo é a recompensa, é a ideia de mérito nosso, aí, irmãos, então naufragaremos. O bem e o mal certamente nos fará mal. Os melhores momentos serão prejudiciais, tanto quanto os mais tristes momentos será momento, então, para nos vermos fora, afastados ou em retrocesso naquilo que seja o exercício da boa-fé que o Senhor reclama que, então, venhamos a exercitar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11 e também 16, diz assim, Pedro, 1 Pedro 4, 10, o apóstolo Pedro diz àqueles irmãos, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja o quê? Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. E no verso 16 do mesmo capítulo, Pedro diz assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, qual é o alvo, qual é o anelo, qual é o objetivo? Leia comigo, glorifique a Deus com esse nome. Glorifique a Deus com esse nome. Meu irmão, minha irmã, meus queridos irmãos da igreja da Torrelândia, a vida traz consigo as duas faces comuns e possíveis e universalmente distribuídas para a vivência do ser humano. Tanto haveremos de lidar com as coisas que são boas, como haveremos também de nos deparar com as coisas que são más. Tanto haveremos de experimentar o que é agradável, como também o que é desagradável. Mas seja essa ou essa a realidade que nos marque, que nós sejamos encontrados servindo ao Senhor. Que esse seja o maior anelo da nossa alma, que esse seja o empenho do nosso coração, que essa seja a disposição do nosso ser, haja o que houver. Dedique-se ao Senhor, esmere-se no serviço, aproveitando todas as frentes. Talvez você tenha fechado o expediente ontem reclamando do ambiente de trabalho, dos colegas de trabalho, daquilo que é o entendimento que eles têm a teu respeito, daquilo que de repente são as realidades divergentes. Talvez você tenha saído do seu expediente ou do lugar no qual você passa a maior parte do seu tempo chateado, entristecido. Peça graça a Deus e reencare esse mesmo lugar na próxima segunda-feira, com a disposição de que lá você haverá de brilhar para a glória do nome de Deus.
não para ser melhor compreendido, mas entendendo que a sua presença lá atende aos propósitos de Deus. Talvez seja desconfortável, talvez seja sufocante, talvez seja trabalhoso, talvez seja humilhante, talvez seja desgastante, mas se lá for o centro da vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, não arrede o pé em nome do Senhor Jesus. Fique lá, servindo ao Senhor. Mas pastor, estou sofrendo. Lembro, antes de mim e de você, tantos outros sofreram. Esmere-se, portanto, no serviço, aproveitando todas as frentes e oportunidades. Se lá em casa, a casa toda parece aquele quarto da bagunça, comece a funcionar melhor. Comece a reorganizar as coisas, lembrando que prioritariamente, antes de você estabelecer medida que há de ser compreendida como cabível ao outro, lembre-se que você igualmente, assim como eu, somos necessitados das medidas que haverão de nos transformar. Invista, se qualifique, busque na verdade arrumar a sua vida, ordene a sua mente, ordene o seu coração, ordene a sua alma, busque investir em você, de maneira que então, devidamente tratado por aquilo que é a influência da palavra de Deus, você seja um instrumento abençoador para aqueles com quem intimamente você vive. Faça bom uso da lida com os sofrimentos. Eles são ocasiões nas quais testemunhamos a influência do Senhor em nós. Muitas vezes, quando nós somos encontrados chorando, parece que ninguém nos vê, parece que estamos esquecidos, parece que estamos abandonados. Mas o fato é que muitas vezes, justamente nessas ocasiões, é quando mais estamos sendo vistos, é quando mais estamos sendo observados. E o melhor de tudo é que, se estivermos agindo nessas ocasiões como o Senhor quer que venhamos a agir, Ele haverá de ser engrandecido, e a influência dele, por meio do nosso sofrimento, haverá de repercutir de maneira transformadora na vida daqueles que nos observam. Rogue a Deus que nos ajude, e assim vivamos, servindo ao Senhor da maneira que Ele quer, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nos coloquemos de pé, cantemos o hino A Grande Comissão. Somos convocados por Deus a servi-lo, a testemunhar o Deus que nós conhecemos, que nos transforma. Somos testemunhados a falar do que o Evangelho pode fazer na vida de um ser humano. E esse canto nos convoca a isso. Disse Jesus: e por todo mundo pregai o eterno dom da salvação, que com amor profundo dá ao Deus gracioso e bom. Cantemos, nos comprometendo, número 282, a grande comissão. Disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o eterno dom da salvação, que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor. Proclamai o dom do Redentor, ó, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação,
sem recuar, sempre mostrando alento. Sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar, esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta, espargindo graça e luz, cheia de bênção do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus. Cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados do Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar, vamos receber a bênção apostólica e após isso, por favor, sentem, temos algumas informações muito rápidas a dar para todos. Oremos. Bendito Pai, nós agradecemos muito a mensagem que nos mandaste através do teu servo. A tua palavra ministrada a nós, de fato, é alento e expressão da tua graça, que nos ensina o caminho certo, a dependência de Deus, a consagração a Deus. Muito obrigado, Pai, porque tu o usaste como instrumento teu. E mais uma vez, nesta noite, nós somos edificados. Opera em nós com o teu Espírito, para que não nos esqueçamos daquilo que nós ouvimos. E mais ainda, fortalece-nos para que cumpramos isto, à luz do teu poder, esclarecidos por ti mesmo, para que tenhamos uma vida agradável ao Senhor. Se aqui, nesta noite, há alguém que não tem esta experiência de vida cristã, conforme tua palavra ensina, que hoje seja o momento, que hoje seja o dia para que isto aconteça, de modo que ninguém saia daqui sem esta consciência da vida cristã, sem esse poder de Deus que opera maravilhas no coração. Opera, Senhor, em nós, opera em nós, que através de nossa vida teu nome seja glorificado. Leva-nos para casa em paz, traze-nos amanhã de manhã, para ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. Guarda-nos, Pai, de todo o mal, dá-nos uma noite tranquila de sono, descanso nesta noite. Pedimos isto agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E sobre nós sejam o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Sentem, por favor. Queremos, antes de tudo, agradecer a quantos nos dão o prazer de estar conosco nesta noite, a convite. Queremos agradecer a direção da TV Assembleia, que fez a gravação da mensagem de hoje, e esperamos que o culto tenha sido uma bênção para todos quantos aqui estão. Agradecemos a Maria de Lourdes Rigarte, eu acho que é esse o nome, que está aqui. Abraão Alves também. Faz assim, para a gente ver Maria de Lourdes ali. Muito bem, obrigado. Aristóteles Meira Filho, está ali. Obrigado também. Tânia Montenegro, obrigado. Deus abençoe. Acho que é Miele ou é Michele? Michele, levanta a mão assim, vai, Michele. Ah, Michele ali está cuidando muito bem da irmã Maria Medeiros. Obrigado. Samuel já foi apresentado. Está ali, obrigado, meu amado irmão. E Damiram, é esse mesmo nome? Ali? Ah, ótimo, obrigado. Convite ali do irmão Nilson. Obrigado mesmo. E a irmã Heloísa também. E Antônio, né? Isso. Antônio Dutra, obrigado. Muitíssimo obrigado. Silvânia, é isso mesmo? Está ali. Obrigado também. Paulo Lopes. Muitíssimo obrigado. Outros mais que eu estou vendo, não citei os nomes, mas